Leandro, se eu poderia repetir, por favor? Eu não sei o que aconteceu, eu não escutei direito sobre Tá. a pergunta. Ó, nós vamos estudar a presença da Missão Artística Francesa no Brasil, que é um movimento importante na construção da arte no Brasil. Então, tudo começou, Mattioli, com a Missão Artística Francesa. Foi ela que deu pontapé inicial para a arte no Brasil. E para a gente entender a chegada da missão artística francesa, a gente tem que entender a história do Brasil e a história de Portugal. O que estava acontecendo na Europa para que a família real portuguesa viesse para o Brasil? Então, 15 mil pessoas saíram de Portugal e vieram para o Brasil. O que aconteceu para motivar isso? Se eu não me engano, a família real, ela veio pra cá, se eu não me engano, porque ela ia sofrer algum ataque, ou ela tava sendo, tipo, caçada, alguma coisa do gênero. Aí, então, eles resolveram vir pro Brasil como forma de fugir desses ataques. É alguma coisa desse gênero, dessa forma? Justamente, isso mesmo, Matioli. Então, em Portugal, galera, tudo começa com a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder na Europa. Quando acaba a Revolução Francesa, né, que é um assunto que a gente vai ver ainda em história, o mundo sofre a influência dessa personalidade chamada Napoleão Bonaparte. O Napoleão, ele era um militar muito habilidoso. Ele foi escolhido pelos girondinos, pela camada dominante da França, para organizar a França, para colocar ordem na França, porque a França já tinha ficado 20 anos sobre uma revolução. Então, pessoal, o Napoleão Bonaparte, ele vai colocar ordem na França. Vai implantar uma ditadura, que é a ditadura napoleônica. Leandro, Oi. pra mim não tá funcionando o celular. Não sei se tu viu. Agora. Não tô ouvindo nada. Tá bem ruim o áudio. Tá bem baixinho. E agora? Deu uma melhorada. Agora melhorou. Se estiver ruim, vocês me falam. Melhorou? É porque eu coloquei o fone aqui. Ficou muito baixo. Antes de você colocar o fone, tava bem melhor. Melhorou? Acho que com o fone fica mais direta a fala, parece. Melhorou. Melhorou pra mim. É porque tava instalando ele ainda aqui. O computador tava instalando. Beleza, gente. Então, galera, a Europa estava dominada pelo Napoleão, a França especialmente, porque o Napoleão ele criou uma política de expansão territorial dentro da Europa. Então, ele conquistou vários territórios dentro da Europa. Então, o Napoleão Bonaparte, ele queria mostrar o poder do Império Napoleônico através de monumentos, de construções. Nós já estudamos o neoclassicismo. O neoclassicismo, ele faz parte dessa época, que o Napoleão queria mostrar o poder dele. A arte neoclássica, ela foi voltada para o Estado, para o poder do Estado napoleônico. Então foram construídos vários monumentos na França para mostrar o poder do Napoleão. E aí, galera, é o momento chave da aula. O que acontece? O Napoleão, ele tem uma briga, ele vai alfinetar, né? Ele vai criar uma discordância com o país em específico. Que país é esse? Alguém chutaria que país que o Napoleão vai entrar em... Inglaterra? Isso, Inglaterra. Por quê? Inglaterra, ela estava passando por um processo de industrialização muito forte. E a França não. Então, como forma do Napoleão exercer o poder sobre a França, ele vai assinar uma lei que se chama Bloqueio Continental. Em 1806, Napoleão Bonaparte vai decretar
o bloqueio continental. Os países da Europa não poderiam mais comercializar com a Inglaterra. Tinha que fechar os portos para a Inglaterra. Por quê? Porque o Napoleão, na época, tinha uma influência muito grande na Europa. Ele mandava em tudo ali, né? Ele se tornou um grande ditador. Ele dominou vários países. Então, ele tinha uma influência na política interna de vários países. E isso vai acabar levando com que Portugal não aceitasse o bloqueio continental. Por quê? Porque os portugueses eram muito amigos dos ingleses naquela época. Portugal tinha uma relação muito próxima com a Inglaterra, até mesmo de pedir empréstimo, de ter uma relação econômica parceira. Então, o Portugal era muito parceiro da Inglaterra, e isso vai levar com que os portugueses não acatassem o bloqueio continental. Então, o único país no mundo que não acatou foi Portugal. Portugal não acatou o bloqueio. E o que vai acontecer? Napoleão Bonaparte vai invadir Portugal. Só que antes dessa invasão, os portugueses já tinham batido perna, já saíram todo mundo de Portugal, pegaram as suas riquezas, né? Tudo que era riqueza do Estado português, eles trouxeram aqui para o Brasil. 15 mil pessoas saíram de Portugal e vieram para o Brasil, escoltados pela Marinha Britânica, pela Marinha Inglesa, que era uma marinha muito forte na época. Vocês entenderam esse contexto histórico? Sim. Então, isso é fundamental para a gente entender esse conteúdo aqui de arte. Por quê? Quando a corte portuguesa chegou no Brasil, ela queria transformar o Brasil, na época, que era o Brasil ainda colônia de Portugal, como se fosse um espaço europeu. Então, eles queriam transformar a colônia em um espaço europeu aqui. Então, eles criaram bibliotecas, criaram jornais, implantaram uma série de medidas para que a corte ela se adaptasse aqui, para que a corte tivesse uma vida parecida com a vida lá na Europa. Então, eles demoliram casas, eles expulsaram os pobres do centro da cidade, eles implantaram uma série de melhorias para que os nobres, né, ficassem bem aqui nos trópicos. Então, quando Dom João VI chegou aqui, muita coisa mudou. E a gente fala que 1808, né, é um ano-chave no Brasil. Por quê? Porque é o começo do processo de independência do Brasil. Tudo começa em 1808. Tem até um livro, né, 1808, de um jornalista, que é o Laurentino Gomes, que mostra esse processo da chegada da família real no Brasil, e isso foi ocasionando a independência do Brasil. Perguntas? Não. Agora, pessoal, vou passar uns vídeos aqui para vocês, para a gente entrar nesse assunto aqui do capítulo 2. São alguns vídeos, e aí, ao final, a gente vai fazer uma discussão voltada para esse assunto aqui. Então, pessoal, antes de começar, o que foi a missão artística francesa? A própria palavra fala, missão, tinha um objetivo. Francesa, veio da França. Artística, com o objetivo de focar na arte. Então, o que estava acontecendo na Europa? Quando Napoleão ele saiu do poder, os artistas eles não tinham mais emprego mais na França, porque eles eram empregados diretamente do Napoleão Bonaparte. Quando Napoleão Bonaparte morreu, né, saiu do poder, os artistas ficaram desempregados. Então, eles vieram para o Brasil para ter o seu emprego aqui no Brasil. Então, isso também está contando nessa missão artística francesa. Então, foi a chegada de uma série de pintores, de arquitetos também, que vieram para cá para produzir arte aqui no Brasil. Quem aqui quer fazer arquitetura? Que tem desejo de fazer arquitetura? Eu já pensei em fazer, mas... Legal. Então, aqui, agora, já é assim, um futuro conteúdo no curso de arquitetura. Já é uma coisa que você já tem que começar a saber.
Quando a missão artística francesa chega aqui, ela coloca, ela incentiva o estilo neoclássico, que é aquele estilo que nós estudamos nas aulas passadas, que é o estilo empregado pelo Napoleão Bonaparte na época que ele era ditador na França. Então, a missão artística francesa, ela traz isso para o Brasil, e o Brasil vai absorver esse estilo neoclássico aqui, seja na pintura, seja na escultura, em vários setores da arte. Então, agora eu vou passar uns vídeos para vocês, prestem bem atenção, que esse é o conteúdo que cai em Enem, que é um conteúdo clássico, né, na área de história, porque é na área de arte, porque é o começo, né, da arte no Brasil. Quem tiver alguma pergunta, tá tranquilo? Tá tranquilo. Beleza. Ao final dos vídeos, a gente vai comentando, a gente vai discutindo. Eu não... Preciso compartilhar o áudio. Gente, só um momento. Vamos fazendo perguntas, pessoal. Podem perguntar. Eu tenho certeza que vocês têm dúvida. A gente vai falar também, fechou meu Google aqui, não sei porquê, né? A gente vai falar também de uma escola que foi criada aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Ela foi construída em 1826 e demolida em 1937. É muito importante essa importância dessa escola aqui no Brasil, que é a Academia de Belas Artes, né? E essa academia, ela é a primeira instituição artística no Brasil. Foi a primeira instituição de arte voltada para o ensino da arte no Brasil. E essa instituição, pessoal, ela vai passar por muitas transformações. Hoje, ela não existe mais. Ela foi demolida. A entrada dela, né, ela está lá no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então, era uma escola voltada para a arte, né, e que foi demolida por conta das transformações urbanas do início do século XX. Porque no início do século XX, ocorreu uma série de reformas urbanas e acabou que a escola foi demolida, né? Porque essa escola foi criada quando Dom João VI veio para o Brasil. Você já ouviu falar de Jean-Baptiste Debré? De quê? Debré, um pintor. Debré, pessoal, esse que eu coloquei o nome aqui, ó. Volta e meia ele aparece em imagens na prova do Enem. É quase que 50% de chance de aparecer uma imagem do Debré. Debré ele foi um pintor francês que veio aqui para o Brasil, junto com a missão artística francesa. Ele morou aqui durante 1816 a 1831. E ele deixou, galera, várias obras sobre o Brasil. Ele pintava as paisagens brasileiras. Então ele pintava índios, pintava cenas urbanas. Daqui a pouquinho eu vou passar algumas imagens do Debré. Mas ele dava, pessoal, um sentido muito europeu para o Brasil. Ele queria mostrar uma face europeia do Brasil, né? Então, as pinturas dele registram o cotidiano da colônia no Brasil. Então, agora vocês não sabiam, já vão passar a saber.
Então, Jean-Baptiste Debré, né, foi um pintor francês que veio para o Brasil no século XIX para retratar o cotidiano do Brasil. Gente, meu Chrome não quer abrir de jeito nenhum. Vamos ver se vai abrir agora. Vamos ver, pessoal. Preciso passar. O que acontece quando o computador da gente não quer funcionar na hora que a gente quer? Ai, é difícil mesmo. Vou ver se eu abro o Mozilla aqui. Perguntas, pessoal? Vai dar certo aqui agora. Agora vai. Não. Pessoal, prestem bem atenção nesse vídeo. Ah, esqueci de novo de incluir o áudio. Meu Deus. Bora. Se tiver algum problema na chegada do áudio, vocês me avisam, tá? Tá bom. Eram 6h30 de uma tarde de verão de 1816, quando 26 franceses desembarcaram no Largo do Paço, onde hoje fica a Praça 15. Tinham a missão de fundar aqui a Academia Nacional de Belas Artes. Animados todos por um zelo idêntico e com entusiasmo dos sábios viajantes, que já não temem mais, hoje em dia, enfrentar os azares de uma longa e ainda, muitas vezes, perigosa navegação, deixamos a França, a nossa pátria comum, para ir estudar uma natureza inédita e imprimir nesse mundo novo as marcas profundas e úteis, espero, da presença de artistas franceses. Partidário de Napoleão Bonaparte, o grupo de artistas viu a ascensão e queda do imperador francês na Europa. Napoleão, na verdade, sai do poder, perde o poder e entra a restauração, você tem toda aquela academia, os pintores franceses que eram ligados ao Napoleão, eles ficam sem emprego, eles precisam ir para algum lugar. Então, acaba casando o interesse de Portugal, que na verdade era uma terra pouco, né, enriquecida pela cultura, com esse interesse desses artistas franceses que perderam seu emprego. A missão era um projeto ambicioso, que disseminaria o neoclassicismo e provocaria uma ruptura com a concepção barroca. E definitivamente alçaria o novo Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves ao cenário internacional. Na Europa, isso foi uma tentativa de se contrapor ao estilo anterior, que era o barroco. Ela tenta ser um resgate de uma forma pura, tá? Então,
Quando chega ao Brasil, quer dizer, exatamente o modelo anterior era esse barroco religioso que se tinha aqui nas igrejas, tá? E que, por um lado, se a arquitetura barroca por fora ela fosse muito severa, por dentro ela era muito intensificada na questão decorativa, na ornamentação. Tá? A missão teve o incentivo fundamental de Antônio Araújo Azevedo, o Conde da Barca, que era ministro dos Assuntos Estrangeiros de Dom João VI. Ele trouxe todo o material para montar a primeira gráfica brasileira, onde foram impressos diversos livros e um jornal chamado A Gazeta do Rio de Janeiro. Não tinha imprensa no Brasil até 1908. Começa a ter depois de 1808. Não tinha universidade, não tinha nada disso. Tudo só começa depois da chegada da corte portuguesa ao Brasil. E com isso, começa também a haver necessidade de uma sociabilidade ao estilo da europeia, que também não tinha no Rio de Janeiro. Mas o Conde da Barca morreu um ano após chegar ao Brasil, o que enfraqueceu a presença dos franceses no país. A missão encontrou resistência entre artistas nativos, que ainda seguiam a estética barroca. Até mesmo o cônsul francês no Brasil não viu com bons olhos a presença de bonapartistas, como Joaquim Le Breton, que chefiou a expedição. Nessa época, a academia ela demora muito tempo para ser aberta, porque existe uma resistência, não dos artistas brasileiros, conforme você me perguntou, mas dos artistas portugueses que vieram, que ficam enciumados, naturalmente, né? Então, ela acaba sendo aberta muito tempo depois, quando parte desse grupo já tinha ido até embora. O primeiro legado da missão foi a Escola Real de Ciência, Artes e Ofícios, criada por decreto em 12 de agosto de 1816. Mas ela só começou mesmo a funcionar 10 anos depois, com o nome de Academia Imperial de Belas Artes. A missão francesa foi importantíssima para uma ruptura com o trabalho e o desenvolvimento artístico no Brasil que tínhamos com os portugueses, com o barroco, e a implantação de um ensino oficial de arte e a criação, por extensão, da Academia Imperial de Belas Artes, que foi aberta assim oficialmente para o público em 1826. Pessoal, falei com o microfone fechado. Desse primeiro vídeo, o que vocês entenderam? Queria a participação de vocês agora. Ou alguma pergunta, alguma dúvida? Que aquele carinha lá tinha grande influência e poder, né? E que os portugueses que já estavam no Brasil estavam com ciúmes dos que estavam da França, eu acho que. Não sei se eu tô falando certo. Mas é isso. Aí eles estavam com um pouquinho de ciúme dos artistas que estavam vindo da França. E a escola de. E é um dos motivos porque a escola de arte que estava aqui no Brasil, que foi fundada, começou 10 anos depois da sua fundação, por conta dos artistas portugueses que estavam aqui. Não sei se eu falei certo. Isso mesmo, certinho. Mais alguém? Um ponto interessante, galera, desse vídeo, desse assunto importante, eu já repito, esse assunto é muito importante dentro do conteúdo de arte, porque é o começo, né, da construção da arte brasileira. Eu acho que coisas importantes que apareceram no vídeo. Eles vieram para cá muito fascinados pela natureza aqui do Brasil. Eu acho que esse é um ponto importante. Eles queriam registrar a importância da beleza natural que existia aqui no Brasil. Então, várias pinturas desses artistas retratavam a natureza tropical que existia aqui. Segundo ponto, os portugueses, os artistas portugueses, eram muito influenciados pelo barroco. Já os artistas da missão artística francesa eram influenciados pelo neoclassicismo. Então, houve um choque, um embate. Como o Wesley falou, os artistas portugueses começaram a ficar enciumados com a presença dos franceses aqui. Porque eles tinham uma outra concepção e eles estavam pegando o espaço dos portugueses.
né? Eu acho que essas coisas são muito importantes nesse primeiro vídeo aí. Alguém quer falar? Comentar? Bom, vamos para o segundo vídeo, então, né, dando continuidade nesse primeiro, que é a continuidade desse assunto. Vocês ouviram o áudio? Sim. Ah, então continua então com o áudio. Ao lado do aquarelista Debré, o arquiteto Auguste Grandjean de Montigny iniciou os estudos formais da arte no Brasil por vontade própria, anos antes do funcionamento da Academia Imperial de Belas Artes. O prédio da academia era um projeto do próprio Montigny, que foi concluído pela metade. No original, estimava-se uma construção de 2 andares, um para as salas de aula e outro para acomodar os professores. Mas as circunstâncias econômicas da época não eram favoráveis. Era o principal arquiteto da missão, a pessoa que era mais capacitada para pensar não só a cidade, como uma nova arquitetura, essa modificação da nova capital do reino. Enquanto suas ideias para a escola não saíam do papel, Grandjean se dedicou a outros projetos. Um deles foi o da casa onde morou na Gávea, que hoje cedia o Museu Universitário da PUC-Rio. Uma imensa escadaria dá acesso ao prédio, que é considerado um dos mais importantes exemplos da adaptação da arquitetura neoclássica ao clima tropical. Eu acho que Grandjean é esse arquiteto que é muito mais estudado na Europa do que aqui, né? Que é um personagem que convivemos, né? E que a gente tenta até mostrar para os alunos de arquitetura o que ele trouxe para a arquitetura da cidade. Muito mais do que o neoclássico. Grandjean também se interessou pelos problemas de saneamento da cidade e elaborou um grande plano de urbanização que nunca foi realizado. Grandjean é autor ainda do projeto da Bolsa de Comércio, onde hoje funciona a Casa França Brasil. Ele era o professor, era o construtor, era o arquiteto que pensou, arquiteto e urbanista que pensou inúmeras modificações para o centro da cidade que não foram realizadas, né? Mas de qualquer maneira ele tinha esse pensamento dessa abertura de avenidas e tudo isso no centro da cidade a partir do que a gente chama hoje de Praça 15, né, que não era, logicamente, ao lado do Paço Imperial, para dignificar mais a cidade como capital. A Academia Imperial de Belas Artes só foi inaugurada em 1826, com a presença de Dom Pedro I. A primeira turma oficial de pintura do Brasil apresentou uma exposição que, segundo Debré, impressionou pelas produções perfeitas e variadas. A partir daquele momento, o estilo neoclássico, sobretudo francês, tornava-se hegemônico no país. Em meio às intrigas contra a nossa academia, tinha por fim provar ao governo que o gênio brasileiro, preciosamente dotado para o cultivo das belas artes, podia e devia produzir, indiscutivelmente, uma escola capaz de um paralelo vantajoso com as que florescem na Europa. A asserção está confirmada por todos os estrangeiros que vieram visitar nossas 2 exposições públicas. Grandjean era rival de Nicolas Tonet, com quem disputou a direção da academia. Tonet se encantou com as paisagens cariocas quando chegou no Brasil, mas o estilo clássico não foi deixado de lado. Tonet se esforçava para retratar homem e natureza, em uma harmonia perfeita. As obras dele são de grande importância para entender o desenvolvimento da pintura de paisagens. Ele retratava constantemente alguns bois, demonstrando uma contemplação minuciosa dos pastores e da vida rural. Irmão adotivo de Nicolas, Auguste Tonet foi oficialmente o primeiro professor de escultura da Academia Imperial de Belas Artes, mas não teve a oportunidade de dar aulas, pois morreu 6 anos após chegar ao Brasil. Então, sempre foi um grande fascínio, tanto para os críticos de arte, como para jovens alunos que estão começando hoje. E aí, pessoal?
O que vocês entenderam dessa parte? Eu entendi que eles gostavam muito de representar o cotidiano, a natureza aqui do Brasil. Eles representavam os pastores, se eu não me engano, as pessoas. Gostavam de representar a natureza, porque a natureza brasileira é muito bela, né? Então, eles, muitas das vezes, pintavam quadros, tudo assim, para representar o quão lindo é a natureza brasileira. Isso. Aí você imagina, naquela época, as indústrias eram muito poucas no Brasil, né? Porque o que mandava mais naquela época era a agricultura. Então, pensa, a paisagem era muito mais bonita, as florestas eram muito mais bem cuidadas do que é hoje. Então, esses pintores, eles eram fascinados pela natureza brasileira, né? O que é importante nisso tudo, galera, é que eles queriam dar um tom europeu para cá. Porque eles vinham com um olhar estrangeiro. Eles vinham com essa cultura estrangeira para cá e eles tratavam a realidade do país não, né? Retratavam a realidade daquele lugar, porque aquilo não era um país ainda, era colônia, de uma forma europeizante, né? Muito europeia, né? Então eles não retratavam com realismo, né? Era mais um estilo mais europeu, né? E essas imagens, pessoal, são documentos históricos da época, né? São imagens históricas da época do período joanino. É interessante que esse personalidade que foi dita aí, que é o Montigny, né? Ele foi arquiteto, né? Ele queria fazer um plano de urbanização para a cidade do Rio. Só que ele não deram moral para ele. Ele idealizou a Casa França Brasil, que foi mostrada aí. Então, uma série de coisas ele começou a aplicar na cidade, né? Pessoal, agora é o último vídeo, né, que eu vou passar para vocês. Esse foi o episódio. Eu acho que esse eu passei, né? Se eu não me engano, esse foi o último que nós assistiu. Leandro, não tá saindo som. Oi? Não tá saindo som. É porque foi assim, aconteceu o seguinte, são 3 vídeos, eu pulei do 1 pro 3, mas não tem problema não, eu vou passar aqui o 2, né, que era para vir antes do 3. Chefe da missão, Joaquim Le Breton abandonou a vida sacerdotal para atuar na Revolução Francesa junto aos jacobinos. Trabalhou na administração pública de seu país e foi responsável pelas obras de arte do Museu do Louvre. Embarcou para o Brasil com nomes como o pintor de paisagens Nicolas Antoine Tonet, o pintor de histórias Jean-Baptiste Debré, o arquiteto Auguste Grandjean de Montigny, o escultor Auguste Tonet e o gravador Charles Pradier. No ano seguinte, vieram para cá os irmãos escultores Marques e Ferran Ferrez. Foi Le Breton quem estabeleceu os princípios para a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. O objetivo era formar profissionais para empregos públicos e para promover o progresso da agricultura, da mineralogia, indústria e comércio. Le Breton morreu 3 anos após chegar e não conseguiu ver a academia funcionando. Com a morte dele e do protetor Conde da Barca, os artistas tiveram que recorrer às outras atividades ou dar aulas para um reduzido número de alunos.
Eles também realizavam trabalhos de grande porte para a corte portuguesa, dentre os quais a organização dos cerimoniais de chegada da princesa Leopoldina, a aclamação de Dom João VI e a coroação de Dom Pedro I. Eles vieram aqui para pintar, né, para a coroa. Para isso que eles foram contratados, né? Então, não se pode falar que existisse, digamos assim, no sentido moderno, temos censuras, tá? Mas eles tinham temas, né, que deveriam ser realizados. O pintor de paisagem Jean-Baptiste Debré foi um dos principais nomes da missão artística francesa. Ele foi aluno do aclamado pintor neoclássico Jacques-Louis David e suas influências reforçaram o estilo no Brasil. Em um território com forte luminosidade, Debré imprimiu o olhar europeu sobre as paisagens do Rio, pelas quais era apaixonado. Ele não se restringe só ao Rio de Janeiro. Ele retrata também o sul do país, tem pinturas, tem aquarelas dele sobre o sul do país. Ele viaja o Brasil inteiro, né, como muito desses artistas viajantes costumavam fazer, só que ele é mais do que um viajante, porque alguém que ficou de 1816 a 1831, a gente não pode chamar de viajante, né? Ele, na verdade, ele viveu aqui. Só que ele viajou o Brasil inteiro, então ele registra todas essas... a paisagem, as pessoas que moravam no Brasil inteiro. Inclusive, ele retrata muito os autóctones, que são os índios, os indígenas, com flecha, as tribos, enfim. Pintor oficial da corte de Dom Pedro I, Debré teve um olhar atento e cuidadoso quando viajou pelo Brasil e deparou-se com a situação dos escravos negros. Tudo assenta, pois nesse país, no escravo negro, na roça, ele rega seu suor às plantações do agricultor. Na cidade, o comerciante fala ao carregar pesados fardos. Se pertence ao capitalista, é como um operário ou na qualidade de moço de recados, que aumenta a renda do senhor, mas sempre mediocremente alimentado e maltratado, contrai às vezes os vícios dos nossos domésticos, expondo-se a castigos públicos revoltantes para um europeu. Durante os 15 anos em que esteve aqui, Debré influenciou acadêmicos brasileiros e seus discípulos. Versátil, pintou retratos de nobres, cenas de solenidades, desenhou uniformes e trajes de gala. A viagem de Debré com a missão artística francesa rendeu 3 volumes do livro Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. No primeiro estão relatos sobre o que o artista percebeu dos índios e negros brasileiros. Este volume foi muito bem acolhido pela corte, pois tratava exclusivamente das comunidades indígenas brasileiras, fauna e flora. É no centro das imensas florestas virgens do Brasil que o observador deve procurar essas antigas famílias indígenas, felizes de viver sob uma temperatura suave, sem interrupção, 1000 espécies de frutas saborosas e plantas vigorosas, cujas raízes substanciais bastam à alimentação de seus filhos. No Brasil, o primeiro volume é enviado ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, falando sobre os índios. O Instituto adora aquele primeiro livro, acha ótimo, maravilha, falando sobre os indígenas, né? Olha o Brasil, a origem desse Brasil, põe lá na biblioteca do imperador. Espetáculo. Depois, o segundo e terceiro volume não é bem recebido. Por quê? Porque ele traz, na verdade, o cotidiano. E com o cotidiano ele traz as mazelas da escravidão. Uma imagem interessantíssima, que é uma senhora brasileira em seu lar, de 1823. O que isso aqui mostra, né? Mostra exatamente qual era o retrato dessa promíscua relação entre os senhores, né, e os escravos. Primeiro, os senhores não tinham tanto luxo nem tanta abundância assim nas suas casas, né? Mas você vê alguém trabalhando, não? Quem trabalha é o escravo, né? Ela está aqui sentadinha, etc. E cercada pelos escravos que conviviam. E como é que eram as crianças? As crianças eram tratadas como alguém que está como algo de estimação, né? Pessoal, então, o que vocês entenderam desse vídeo? Pessoal? Eu entendi que esse pintor que morou aqui no Brasil, ele começou a retratar
retratar as coisas, sabe, com os olhos de europeu que ele tinha. Aí ele era contra a escravidão, pelo que eu percebi, e a primeira versão que ele fez foi bem aceita pelo governo português, eu acho, mas a segunda já não foi porque ele mostrava a realidade, que era a realidade dos escravos com seus senhores, e que os escravos eram muito maltratados e eram castigados em praça pública e tudo mais. Aí ele retratou isso e o governo lá não gostou. Muito bom, Isley. Então, é interessante, porque o Debré, ele veio, como a pesquisadora disse, eles tinham uma função aqui, eles eram empregados da corte, a corte pagava para eles fazer o que eles tinham que fazer. Porque naquela época, pessoal, a arte, não vou falando que hoje a arte não é valorizada, não, mas na época, uma obra de arte, ela era muito mais valorizada. Hoje é, mas na época era muito mais. Então, a corte portuguesa trouxe esses artistas para mostrar o valor desse lugar para a corte, né? Para mostrar que esse lugar ele é europeu, ele é um lugar importante para a corte. Então, esses artistas vieram para trabalhar para a corte, e eles eram muito bem remunerados, hein? Muito bem remunerados. Então, a vida deles era fazer esse retratamento. E o Debré, ele veio para isso, para fazer esse olhar europeu. E aí a primeira edição, são 3 edições que ele construiu, Viagem Pitoresca ao Brasil. É muito rico, gente. Na próxima aula eu quero focar só no Debré, porque eu acho o Debré muito importante até para o Enem, né? O Debré é importante porque no primeiro volume ele é mais tranquilo, ao mostrar as paisagens brasileiras, e nos outros volumes ele retrata mais o cotidiano da escravidão. E a corte, ela não queria ventilar isso. Por isso, e ele também não tinha posicionamento contra a escravidão. Ele mostrava de forma europeizante, mas ele não mostrava de forma crítica. Essa é a questão. Porque ele é autor da coroa. Ele vai pintar coisas que a coroa não queria? Não, né? Por isso que ele vai adotar essa postura aí nas obras dele. Então, na próxima aula, eu vou falar mais sobre o Debré, que eu acho muito importante. Pessoal, hoje foi essa aula, agora eu vou fazer a chamada. Espero que vocês tenham aprendido, né? É muito pouco para falar sobre esse conteúdo. Eu queria só fazer uma contribuição. A Escola de Belas Artes hoje, ela é vinculada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela não tem mais um prédio para ela, como ela teve, né? E isso abre discussão para a questão das instituições artísticas no Brasil, que não são valorizadas, né? Esse prédio, ele pegou fogo, não sei se vocês sabem disso, a Academia de Belas Artes, ela perdeu muito material, material desde a sua construção, pouco se salvou, né? Hoje ela é vinculada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, então ela não existe mais enquanto prédio. Ela ficava na Rua do Ouvidor, né? O prédio foi demolido, como eu falei para vocês, por quê? Por conta da série de reformas urbanas que teve no Rio, e esse prédio foi demolido. Aumentar as ruas, alargamento de ruas, e isso abre, né, pessoal, discussão para a questão da arte no Brasil, que não é valorizada, infelizmente. Alguém quer falar alguma coisa? Pessoal? Pessoal, estou abrindo aqui. Oi? Tranquilo. Tá, na próxima sexta-feira eu vou passar atividades referente a esse conteúdo, sexta-feira que vem, e na próxima aula a gente comenta mais, que eu acho um assunto muito importante para a gente encerrar numa aula. A gente vai falar mais sobre o Debré, sobre essa escola aí. Então vamos lá, vamos fazer a chamada. Segundo de mineração, quem eu for fazer a chamada, espera para mim fazer uma revisão aqui para ver se está tudo certo.
Ana Júlia. Presente. Ana Vitória Fagundes. Presente. Andressa. Presente. Beatriz. Caroline. Presente. Cibele. Presente. Kleber. Kleber. Falta. Daniele. Falta. Eduarda. Eduarda. Falta. Felipe Pacheco. Falta. Qualquer coisa, se alguém escrever no chat, pessoal, vocês me avisam. Gabriel Rodrigues. Falta. Gabriela Soares. Falta. Giovanna Antonelli. Falta. Giovana Fernandes. Guilherme Moraes. Guilherme Moraes. Falta. Gustavo. Falta. Ilquias. Presente. Isabelle. Falta. Jaiane. Falta. João Victor. Presente, Ana. Quem Minha falou? chamada aqui travou. Quem que é Jaiane. você? Ah, tá bom. Ok, obrigado. João Victor, falta. Júlia. Presente. Cauã. Falta. Kennedy. Falta. Krigor. Falta. Liza. Falta. Lucas Soares. Presente. Maria Vitória. Presente. Helena. Falta. Noemi. Falta. Pedro Henrique. Falta. Rayane. Falta. Tiago Vinícius. Falta. Vitória Ramanda. Presente. Valesca. Falta. Weasley. Presente. Os ausentes nessa sala são Valesca, Tiago Vinícius, Rayane, Pedro, Noemi, Milena, Liza, Krigor, Kennedy, Cauã, João Victor de Sales, Isabelle, Gustavo, Guilherme, Giovanna Antonelli, Gabriela Soares, Gabriel Rodrigues, Felipe Pacheco, Eduardo Almeida, Daniele Marques, Kleber Jonas. São esses os ausentes. Pessoal da mineração, até mais. Até, tchau. 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 Tchau, Leandro. Tchau. Segundo de Química, Ana Clara Rodrigues.
Ana Clara Rodrigues. Falta. Ana Vitória Caetano. Ana Clara Almeida. Presente, estou aqui. Arielle. Arielle. Falta. Brenda. Presente. Camila. Camila. Falta. Dalila. Presente. Davi. Davi. Falta. Deliane. Presente. Gabriel Silva. Gabriel Silva. Leandro, o Gabriel, ele tá presente, só que ele falou pra mim, pra te avisar, que o microfone dele tá desligado, não dá pra ligar. Certo, ok, obrigado. Giovana. Giovana Fleury. Falta. Guilherme Arcanjo. Presente. Isadora. Isadora. Falta. Jennifer. Presente. João Antônio. Presente. João Luiz. Presente. Laiane. Presente. Maria Eduarda. Presente. Mariana. Presente. Matioli. Presente. Natália Augusto. Natália Augusto. Falta. Natália Cristina. Presente. Raquel. Raquel. Presente. Sofia. Presente. Tamis. Tamis. Falta. Vinícius. Vinícius. Falta. Ausentes do segundo de Química. Vinícius. Tamis. Natália Augusto. Isadora. Giovana Fleury. Davi. Camila. Arielle. E Ana Vitória Caetano e Ana Clara Rodrigues. São os ausentes. Leandro, Oi. a Ana Vitória falou que está presente no chat. Ela só não pode ligar o microfone. Certo, obrigado. Mais alguém? Bom, até mais para o segundo de Química, gente. Tenham um bom dia. Tchau, Leandro. Tchau. Leandro. Tchau, Leandro. Até semana que vem. Tchau, Leandro. Até semana que Tchau. vem. Agora é o segundo de automação. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui pro terceiro ano, que eu já tenho que estar lá na sala deles. Espera um pouquinho. Oi. David Bryan. Deixa eu arrumar aqui. Ele é para cá. David Bryan não. Daiane. 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 Não. Fernando. Presente. Gabriel Ferreira. Gabriel Ferreira. Não. Gabriel Marques.
Gabriel Marques. Não. Giovana. David Braz escreveu no chat, né? Guilherme. Guilherme Martins. Giovana tá aí? Giovana não. Guilherme Santos. Presente. John Kennedy. Colocou presente pra mim, né, professor? Guilherme Protti. Aham. Coloquei. Tranquilo. John Kennedy. John Kennedy. Falta João Pedro. João Pedro. Falta João Victor Alves. João Victor Gonçalves. Espera aí, gente. Oi, João Pedro, tudo bem? Você está aí na sala do Teams? Avisa, por favor, que eu estou terminando de fazer a chamada aqui no segundo ano, tá bom? Já estou quase entrando. João Victor Gonçalves, falta. José Roberto. José Roberto, falta. Júlia. Falta. Caio. Caio, falta. Leandro. E cadê esse povo? Falta. Luiz Gustavo. Presente. Maria Gabriela. Presente. Matheus Moraes. Matheus Moraes. Falta. Opa. Pablo. Presente. Paulo. Paulo. Falta. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Falta. Vinícius. Vinícius. Falta. Ian. Presente. Ian presente. Yuri. Vamos lá. Leandro, Oi. eu não sei se o David foi com falta, mas ele mandou no tá presente. Eu vi, eu já arrumei para ele. Pessoal, então, ó, os ausentes nessa turma, vamos conferir, que são muitos. Yuri, Vinícius, Pedro Henrique, Paulo, Matheus, Leandro, Caio, Júlia, José Roberto, João Victor, João Pedro, John Kennedy, Giovana, Gabriel Marques, Gabriel Ferreira e Daiane. Esses são os ausentes. Pessoal, é isso. Até mais. Tenham um bom dia. Até a próxima. Tchau, Leandro. Tchau.